Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, tá? Dessa vez a nossa temática é sobre o governo do presidente Jânio Quadros, tá? A gente vai estar falando um pouquinho da questão primeiro, depois a gente entra na temática propriamente dita. Valeu, pessoal? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na questão aqui para ver o que ela propõe para a gente. O texto diz o seguinte: varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com o Jânio. O jingle da campanha eleitoral de Jânio Quadros antecipou algumas decisões que seriam tomadas em seu curto mandato presidencial. Escolha entre as alternativas abaixo a que melhor expressa o simbolismo da vassoura na presente canção. Letra A. Diretrizes saneadoras e controle do funcionalismo público. Letra B. Distanciamento entre os poderes executivo e legislativo. Letra C. Medidas moralizadoras e política externa independente. E letra D. Plano ortodoxo de estabilização econômica e inovação dos costumes. Aquela pausa básica no vídeo para você responder. Pausou. Bom, voltando ao vídeo, pessoal. Aí, se você marcou a letra A de amor, você está correto. Caso que desespero é esse? Não, é C. Gente, ele está perguntando da simbologia da vassoura, tá? Então, a letra C, ela tem a ver com o governo do Jânio Quadros? Tem. O Jânio Quadros tomou medidas moralizadoras? Sim. Adotou uma política externa independente? Sim, também. Porém, é importante a gente destacar que ele quer saber a simbologia da vassoura. Então, tem a ver com diretrizes saneadoras e controle do funcionalismo público. A ideia de varrer a corrupção para fora do Brasil, varrer a bandalheira. Então, mediante a isso, por isso é a letra A e não a letra C, apesar das informações da letra C estarem relacionadas com o governo do Jânio Quadros. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho do governo do Jânio Quadros, que eu acho que vai ficar mais claro para você que está assistindo aqui nosso vídeo. Tá ok, pessoal? Quando a gente fala do governo do Jânio Quadros, é interessante a gente pensar um pouquinho mais aberto. Porque a gente saiu da era Vargas, como a gente viu no último vídeo, e a gente entra aí num período de redemocratização do Brasil. E nesse período de redemocratização no Brasil, a gente vai ter o início da República Democrática, também conhecida como República Populista. Quem foram os presidentes do Brasil nesse período, né? Então, o primeiro presidente do Brasil após o Estado Novo varguista foi o general Eurico Gaspar Dutra, que era o ministro da Guerra do governo Getúlio Vargas. Ele é importante para a gente poder pensar um cenário aí de Guerra Fria, começando a Guerra Fria, qual vai ser a posição do Brasil em relação a isso, né? Então, o Dutra, ele assumiu uma posição claramente pró-Estados Unidos no ambiente de Guerra Fria. Então, no governo do Dutra, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, né? O Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade mais uma vez. Os senadores e deputados do Partido Comunista que tinham sido eleitos tiveram seus mandatos cassados. Então a gente nota que no governo Dutra você teve um posicionamento pró-Estados Unidos claramente. Depois que terminou o governo Dutra, a gente tem o retorno do Vargas nos braços do povo. O Vargas concorre a uma eleição direta presidencial, é eleito presidente da República, né? E mais uma vez o PTB ganhou as eleições. Então o PTB ganhou com o Dutra, agora o PTB ganhava com o Vargas, né? Então o Vargas é eleito presidente da República, assume uma postura bastante nacionalista, se contrapondo ao seu principal partido político de oposição, que era a UDN. Então, enquanto os políticos do PTB defendiam que a economia nacional deveria se desenvolver através da formação de empresas estatais que controlassem os setores estratégicos da economia brasileira, a UDN divergia disso. De acordo com a UDN, o ideal seria você deixar a entrada de empresas estrangeiras, em especial empresas dos Estados Unidos, para que essas empresas trouxessem suas tecnologias, e com essas tecnologias você teria um Brasil desenvolvido e explorando as principais riquezas do país. Os que defendiam, como o PTB,
um governo estatal mais forte eram chamados de comunistas, fazendo uma alusão à prática estatizante do governo stalinista na União Soviética. Mas, obviamente, que o Vargas estava longe de ser um comunista. Na verdade, ele era um grande latifundiário, não tinha como. E, por outro lado, a gente também tinha, né, o pessoal do PTB chamando o pessoal da UDN de entreguista, que alegava que o pessoal da UDN estava querendo entregar as riquezas do Brasil para os Estados Unidos. Então, o Vargas governou o país numa grave crise política, né, entre o PTB e a UDN. Então, teve um escândalo, né, da tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, atentado da Rua Toneleiros. Teve outro escândalo, né, do chefe da segurança do Vargas, acusado de corrupção. Então, a UDN, juntamente com setores das Forças Armadas, pressionavam o Vargas para que o Vargas renunciasse à presidência da República. Entretanto, ao invés de renunciar à presidência da República, o Getúlio Vargas acabou, né, tirando a própria vida, e como ele escreveu lá na Carta Testamento, saindo da vida e entrando para a história. O outro presidente eleito do Brasil foi Juscelino Kubitschek, foi eleito presidente concorrendo pelo PSD, que era um terceiro grande partido do Brasil. Os três grandes partidos eram o PTB, o PSD e a UDN. Então o PSD ganhou as eleições presidenciais. Quem ganhou a eleição para vice-presidente da República foi o João Goulart, que era o candidato do PTB. Então o PSD ganhou a eleição presidencial, o PTB ganhou a eleição, né, vice-presidencial. O Juscelino Kubitschek sofreu algumas tentativas de golpe de Estado, né, arquitetada pela UDN e também por alguns setores das Forças Armadas, mas o Marechal Henrique Teixeira Lott conseguiu garantir, né, a legalidade do governo Juscelino. Juscelino governou o país até o final, né, e depois você vai ter a eleição do presidente Jânio Quadros, né, que era de um partido pequeno de São Paulo, mas que foi apoiado pelo grande partido que era a UDN. Então, com o apoio da UDN, o Jânio Quadros ganhou a eleição presidencial para suceder o Juscelino Kubitschek, e o vice-presidente da República eleito, mais uma vez pelo PTB, foi o João Goulart. O Jânio Quadros, ele já se mostrava um político controverso desde a campanha à presidência da República. Ele tinha algumas medidas meio excêntricas para tentar se mostrar como homem do povo. Então, era muito comum no meio do palanque ele tirar um sanduíche de mortadela do bolso para comer, para tentar fazer um link e demonstrar para a população que ele era semelhante àquelas pessoas. O óculos do Jânio Quadros era um óculos remendado com esparadrapo. Não porque ele não tivesse dinheiro para comprar o óculos, e sim porque ele estava tentando se mostrar como sendo o quê? Como homem do povo, para que as pessoas encontrassem nele, né, alguém parecido. E o discurso de campanha do Jânio Quadros foi um discurso baseado na ideia de um populismo moralista. Então ele dizia que se ele ganhasse as eleições presidenciais, ele ia varrer a corrupção para fora do Brasil. E fazia, mesmo sem dados concretos, críticas, né, pesadas contra o governo de Juscelino Kubitschek, que tinha sido um governo que tinha se proposto a transferir a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília em obras que custaram muito caro, deixando os cofres brasileiros vazios. E, de acordo com o Jânio Quadros, o valor dessas obras eram duvidosos, acusando Juscelino Kubitschek de ter feito obras superfaturadas no Brasil. Então, quando o Jânio Quadros vem com esse discurso moralista, no momento em que começava uma crise econômica no Brasil, a população viu no Jânio Quadros a pessoa adequada para assumir o país. Então o Jânio Quadros assume o país e, apesar de não ser da UDN, mas apoiado pela UDN, a gente pode dizer que representa uma primeira vitória da UDN em uma eleição presidencial. Então, o Jânio Quadros assume a presidência da República, porém, ele encontra uma situação bem complicada para administrar o país, porque o Brasil não tinha dinheiro nos cofres, o Juscelino tinha gasto tudo com as obras para a construção das rodovias e também para a construção de Brasília, e mais do que isso, o Brasil não tinha como pegar empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional, visto que o Juscelino Kubitschek tinha rompido relações com o Fundo Monetário. Então o Jânio Quadros ele vai ficar numa situação bem complicada, e por isso ele vai tentar
desenvolver o que ele chamou de uma política não alinhada, uma política internacional independente, não tão vinculada aos Estados Unidos. Ele queria estar ligado tanto ao lado comunista quanto ao lado capitalista. E quem apresentasse as melhores condições de negociação para a economia brasileira, ele tentaria buscar uma aliança. Quando ele faz isso, ele se aproxima, né, dos países comunistas, ele retoma relações diplomáticas com a União Soviética, que estavam rompidas desde o governo do Dutra, né, quando ele envia uma embaixada especial do Brasil liderada pelo vice-presidente da República, João Goulart, para a China, quando ele recebe com honras de chefe de Estado o Che Guevara, que tinha acabado de realizar, junto com Fidel Castro, a Revolução Cubana, a UDN surtou com aquilo, porque a UDN era totalmente contrária a essa aproximação com o Bloco Socialista, e por isso a gente vai estar observando que o Jânio Quadros ele vai ficar isolado politicamente, porque a UDN que deveria dar a base, né, política para ele aprovar leis no Congresso, se afastou dele quando ele toma essas medidas. Então, o Jânio Quadros, sem ter muito como que fazer, como aprovar leis no Congresso Nacional, o Jânio Quadros ele começou a tomar algumas medidas através de decretos presidenciais que nada melhoravam a situação econômica do Brasil, porém, causavam algumas ideias bem controversas em relação às medidas dele. Por exemplo, como o discurso dele era bastante moralizador, ele vai estar tomando medidas que ele considerava como moralizadoras. Por exemplo, ele proibiu as rinhas de galo, que existiam em grande quantidade no Rio de Janeiro. Ele vai estar proibindo o uso de biquíni nas praias, por considerar, né, muito ousado, muito sensual, contra a moral e os bons costumes. Né? Ele vai estar proibindo a produção e o uso do lança-perfume no carnaval. O Brasil tinha problemas muito mais sérios, porém ele não tinha como resolver. E tentava, através dessas medidas, criar o quê? Tipo que cortinas de fumaça para desviar a atenção dos problemas que o Brasil vivia. Entretanto, a situação ela só ia agravando. Então o Jânio Quadros ele vai tentar uma medida que a gente pode considerar como uma tentativa de golpe. Por quê? O vice-presidente da República do Brasil era o João Goulart. O João Goulart ele tinha, né, essa ligação estreita com o PTB, e mais do que isso, o João Goulart, desde a época do governo do Vargas, de 51 a 54, ele era acusado pelos udenistas de ser comunista ou de tentar fazer uma revolução proletária no Brasil, visto que, na época do governo Vargas, ele propôs um aumento salarial de 100%, o que deixou os industriais e os empresários brasileiros desesperados. Então, o que o Jânio Quadros pensou em apresentar a renúncia da presidência da República, e ao apresentar a renúncia da presidência da República, o que aconteceria? Você teria o Congresso Nacional pedindo para ele ficar, porque não iriam querer o João Goulart, o pseudo-comunista, na presidência da República. Porém, quando Jânio Quadros apresentou a sua carta de renúncia, o Congresso Nacional aceitou prontamente. E aí você surge um impasse na política nacional. Por quê? O presidente está fora com 11 meses de governo e o vice-presidente da República estava na China comunista. E o Congresso Nacional não queria deixar o Jango assumir a presidência da República. E aí começa uma discussão entre o parlamento brasileiro e o ministro da Guerra, o Marechal Henrique Teixeira Lott, que defende que a legalidade seja mantida, ou seja, que o João Goulart assumisse a presidência da República. Bom, mediante a isso, houve um acordo entre o Congresso Nacional e o ministro da Guerra. O João Goulart voltaria da China, ele faria parte do governo, mas o Brasil momentaneamente não seria presidencialista, seria parlamentarista. Então, o João Goulart ele comporia o executivo desse parlamento com outros dois políticos. E esses dois políticos, tomando uma mesma decisão, anulariam a decisão do João Goulart. Ou seja, o João Goulart estaria no governo, mas não teria poder de decisão. Seria essa a ideia, seria essa a proposta. Esse parlamentarismo duraria no Brasil até 1965, que era justamente quando acabava o mandato de João Goulart, quando se faria um plebiscito, onde a população iria escolher entre a continuidade do parlamentarismo ou o retorno do presidencialismo.
Foi o único arranjo político que conseguiram fazer para que fosse mantida a legalidade do João Goulart estar compondo o governo, mas sem dar ao João Goulart poder de decisão no Brasil. Então, dessa forma, a gente tem o final do governo do Jânio e o início do governo do Jango de forma parlamentarista. A gente vai parar o vídeo por aqui, dar uma outra oportunidade, num outro vídeo, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o governo do João Goulart e como esse governo do João Goulart termina com um golpe que dá origem a uma sequência de governos militares que nós convencionamos chamar aqui no Brasil de ditadura militar. Então, pessoal, a gente para por aqui, terminamos mais esse vídeo. Não perca os próximos, lembra, né? Você precisa doar na UERJ, então toda a informação que vier é boa. Então não perca o próximo vídeo, valeu? A gente para por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.